Hoje vamos falar sobre a célula procariota, também conhecida como célula bacteriana. Os micro-organismos causam enorme impacto em toda a vida, bem como na constituição física e química do nosso planeta. Estima-se que cerca de 5 vezes 10 elevado a 30 células bacterianas existam na superfície da Terra. Os seres humanos têm íntima relação com esses micro-organismos, uma vez que mais de 90% das células presentes no nosso corpo são células microbianas. Os agentes microbianos, muitos deles causadores de doenças infecciosas em seres humanos, pertencem a 5 principais grupos de organismos: vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos. As bactérias pertencem ao reino dos procariotos. Os fungos têm um reino próprio, reino dos fungos. Os protozoários são membros do reino dos protistas. E os eumintos, também conhecidos como vermes, são classificados no reino dos animais. Em conjunto, os eumintos e os protozoários são denominados de parasitas. Os vírus são muito distintos dos demais organismos, pois não têm uma estrutura celular e dependem do metabolismo de outros micro-organismos para se multiplicarem. Daí dizer-se que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. As principais características que diferenciam os procariotas consistem em seu tamanho, que é relativamente pequeno, em geral, da ordem de 1 micra, e na ausência da membrana nuclear. A maioria das bactérias possui DNA como material genético, sendo este único e circular na grande maioria das vezes. Possuem ribossomos de subunidades menores que a dos seres eucariontes. Por serem procariotas, não vão possuir mitocôndrias, e tem, em geral, uma parede rígida rica em peptídeo glicano, que confere, dentre outras coisas, proteção à lise osmótica e é responsável pelo formato o qual esses agentes se apresentam. Algumas espécies de bactérias podem possuir estruturas de movimentação, conhecidas como flagelos. Entretanto, a sua mobilidade é limitada quando comparada aos protozoários, por exemplo. Em geral, as bactérias se reproduzem de forma assexuada por divisão binária simples. Como já dito anteriormente, o DNA de quase todas as bactérias é circular, representando o cromossomo procarioto. A maioria dos procariotos possui um único cromossomo que tem que se dobrar mais de 1000 vezes para ficar contido dentro da célula procariótica. O DNA não é envolvido por uma membrana nuclear, o que difere esses agentes dos eucariontes. Entretanto, apesar de não conter um núcleo, a célula bacteriana contém o que chamamos de nucleóide, que é uma região especializada da célula que contém o seu DNA. Este pode ser visualizado à microscopia eletrônica. Os genes contidos no DNA têm funções essenciais, como a produção de energia, a síntese de macromoléculas bacterianas e a replicação celular. Uma característica marcante dos procariotos é a sua capacidade de trocar pequenos fragmentos de informação genética, conhecidos como plasmídios. Os plasmídios são, portanto, pequenos elementos genéticos também circulares, mas muito menores do que o DNA bacteriano. Eles têm a capacidade de sofrer replicação e podem ser transferidos de uma célula para outra, sendo capazes de transportar informações genéticas especializadas entre bactérias da mesma espécie ou até mesmo de espécies distintas. Os plasmídios, que transmitem genes de resistência a fármaco, por exemplo, podem tornar diversas bactérias resistentes ao tratamento com antibióticos, sendo, portanto, motivo de preocupação especial. Algumas bactérias possuem estruturas que conferem uma certa mobilidade a esses micro-organismos. São os flagelos. Dependendo da disposição destes na estrutura bacteriana, os flagelos podem ser classificados como monotríqueo, flagelo polar único, lofotríqueo, inúmeros flagelos polares, e peritríqueo, flagelos distribuídos por toda a superfície da célula. As fímbrias, também conhecidas por pelo ou pile, são apêndices superficiais rígidos, mais curtos e mais finos que os flagelos, e estão presentes em algumas bactérias. Têm várias funções, tais como mobilidade, adesão a sítios de colonização e transmissão de material genético entre as duas bactérias. Os pili que participam dessa transferência gênica são chamados de pili sexuais e são maiores do que os pili comuns. Estes só estão presentes em bactérias que possuem um gene chamado de fator F,
que predispõem ao desenvolvimento desse pile. A formação desse pile é que vai dar origem à transmissão gênica por conjugação. Logo, vemos que a conjugação é responsável principalmente pela transmissão de genes contidos nos plasmídeos. Ela inicia-se com a formação do pile sexual pela célula bacteriana portadora do gene fator F. Simultaneamente, ocorre o início da duplicação do plasmídio na célula doadora. O pile sexual, que constitui-se uma evaginação da membrana da bactéria doadora, acaba por fundir-se à membrana de uma bactéria vizinha, que funcionará como a receptora. Com isso, forma-se uma ponte entre as duas bactérias, por onde é possível a passagem do novo plasmídio replicado, contendo várias informações genéticas da bactéria doadora. O envoltório bacteriano é composto, na maioria das vezes, pela membrana plasmática e pela parede celular. A membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica, que diferencia-se daquelas das células eucarióticas pela ausência de esteróis. As principais funções da membrana citoplasmática são a permeabilidade seletiva, limitando o transporte de solutos para o interior da célula, o transporte de elétrons e fosforilação oxidativa em espécies aeróbias, a excreção das exoenzimas hidrolíticas, o que pode ser um mecanismo importante de virulência, a localização de enzimas e moléculas transportadoras que atuam na biossíntese da parede celular e dos lipídios de membrana, e também a localização dos receptores e outras proteínas do sistema quimiotático que irão ajudar na fixação bacteriana nos sítios de ligação, onde esses micro-organismos irão colonizar e multiplicar-se. A pressão osmótica interna na maioria das bactérias varia de 5 a 20 atm. Isso ocorre devido à concentração de solutos obtida através do transporte ativo transmembrana. Na maioria dos ambientes, essa pressão seria suficiente para provocar a ruptura da célula, se não fosse a presença de uma parede celular com elevada força de tensão. Essa força de contenção se deve a uma camada constituída por uma substância, conhecida como peptídeo glicano. A constituição da parede celular bacteriana é utilizada para uma das classificações mais importantes desses agentes, a classificação baseada na coloração de Gram. Esse procedimento recebeu tal denominação do histologista Hans Christian Gram, que desenvolveu essa técnica de coloração diferencial na tentativa de corar bactérias em tecidos infectados. A coloração de Gram depende da capacidade de certas bactérias, as Gram-positivas, de reter o complexo de cristal de violeta, que é um corante púrpura, e iodo, através de uma lavagem de álcool ou acetona. As bactérias gram-negativas não têm a capacidade de reter este complexo corante-iodo e tornam-se translúcidas, podendo assim tomar a coloração de um novo contraste, o corante safranina. Isso as torna avermelhadas. Assim, as bactérias gram-positivas aparecem na cor púrpura ao microscópio e as gram-negativas em vermelho. A distinção entre esses dois grupos reflete diferenças fundamentais em seus envelopes celulares, que vamos ver mais aprofundadamente a seguir. A parede celular das bactérias gram-positivas, então, apresenta uma camada bastante espessa de peptídeo glicano, aproximadamente 40 cadeias de peptídeo glicano, quando comparamos com a parede das bactérias gram-negativas, a qual possui de 2 a 4, no máximo 5 cadeias de peptídeo glicano. Além disso, a parede celular das bactérias gram-negativas possui ainda uma camada mais externa, conhecida por membrana externa. Vamos olhar com mais atenção a camada de peptídeo glicano. Ela é composta por um arcabouço de N-acetilglucosamina e N-acetilmurâmico alternados. Temos ainda um conjunto de cadeias laterais idênticas de tetrapeptídeos ligadas ao N-acetilmurâmico e um conjunto de ligações cruzadas peptídicas idênticas, chamadas de ligações interpeptídicas. Desta forma, cada cadeia de peptídeo glicano é formada por vários monômeros de N-acetilglucosamina com ácido N-acetilmurâmico ligado a uma cadeia tetrapeptídica. As ligações peptídicas cruzadas vão ligar uma cadeia a outra, formando assim uma camada de peptídeo glicano. Vamos olhar mais atentamente
as demais diferenças entre as paredes das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Nessa esquematização, vemos a parede celular de uma bactéria gram-positiva. Observamos a presença de uma camada espessa de peptídeo glicano. Podemos ver ainda a presença do ácido teicoico e do ácido lipoteicoico na membrana. Essas substâncias são específicas desse grupo de bactérias e têm importante papel como antígenos de ativação do sistema imunológico, podendo, em alguns casos, ter a capacidade de induzir o choque séptico na vigência de infecção por essas bactérias. São também importantes receptores de superfície, ajudando a bactéria a se fixar nos sítios onde irá colonizar o hospedeiro, como, por exemplo, nas células de mucosa. Já as bactérias gram-negativas possuem uma parede com estrutura um pouco mais complexa. Possuem uma camada de peptídeo glicano mais estreita, de 2 a 5 cadeias apenas. Apresentam também uma camada mais externa, chamada de membrana externa. Essa membrana externa é quimicamente distinta de todas as outras membranas biológicas. Forma uma estrutura em dupla camada. Seu folheto interno assemelha-se em sua composição ao da membrana interna, enquanto os fosfolipídios do folheto externo contêm um componente distinto, o lipopolissacarídeo, mais amplamente conhecido pela sua sigla LPS. O mesmo é composto por um lipídio, o lipídio A, ligado a uma cadeia polissacarídica. O LPS é extremamente tóxico para os animais, por esse motivo é conhecido como a endotoxina das bactérias gram-negativas. Por estar firmemente ligado à superfície celular, somente é liberado quando as células bacterianas sofrem lise. À semelhança do ácido teicoico das bactérias gram-positivas, o LPS pode ser responsável por quadros de choque séptico e infecções por bactérias gram-negativas. Existem ainda na membrana externa as proteínas transmembranas, também chamadas de porinas. Essas proteínas permitem a difusão passiva dos compostos hidrofílicos de baixo peso molecular, tais como açúcares, aminoácidos e certos íons. Vamos entender agora o princípio da coloração de grã. Pegando-se uma lâmina de esfregaço já preparada previamente, vamos cobri-la com uma solução de cristal de violeta e aguardar durante 1 minuto. O cristal de violeta é um corante da cor roxa. Lava-se rapidamente com água destilada, depois cobre-se a lâmina com uma solução de Lugol e iodo. Essa solução vai servir de fixador do contraste de cristal de violeta. Deve-se deixar por 1 minuto. Lava-se com água destilada, inclina-se a lâmina e goteja-se álcool acetona ou álcool absoluto, por cerca de 15 segundos. Esse passo será capaz de descolorir as bactérias gram-negativas, mas não as gram-positivas. Isso ocorre, dentre outros motivos, devido à espessa camada de peptídeo-glicanos das bactérias gram-positivas. Lava-se a lâmina rapidamente com água corrente e cobre-se com a fucsina de grã, também conhecida como safranina, e aguarda 30 segundos. Nesse passo, as bactérias gram-negativas que haviam sido descoloridas com o uso do álcool e estavam, portanto, translúcidas, vão adquirir a coloração avermelhada da fucsina de grã. Depois lava-se a lâmina com água destilada e seca com cuidado. Pronto, está feita a coloração. O exame de coloração em lâmina é um dos exemplos de exames de bacterioscopia, ou seja, visualização direta das bactérias em uma lâmina. Nem todas as bactérias se colorem adequadamente pela coloração de grã. Dependendo então do tipo de bactéria que estamos tentando identificar em um determinado espécime, podemos ter que usar métodos de coloração diferentes. Um exemplo dessas colorações especiais é a que usamos para identificar a presença da bactéria que causa tuberculose no escarro de pessoas doentes. O Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causal da tuberculose, possui uma parede celular com grande quantidade de ceras, conhecida como ácidos micólicos. A parede celular é então composta de peptídeo glicano, mas contém uma grande quantidade desses ácidos, o que dificulta a passagem de várias substâncias. Se um corante for introduzido nestas células por meio de um leve aquecimento ou tratamento com soluções detergentes, não pode ser removido nem por ácido nem por álcool, como ocorre com outras bactérias. Por isso,
tais organismos são chamados de álcool-ácido resistentes. Desta forma, diferente da coloração de Gram, aqui usamos outros corantes, e há inclusive um momento em que se faz necessário o aquecimento da lâmina. O nome desta coloração especial é coloração de Ziehl-Neelsen. Outro ponto importante que temos que observar nas bacterioscopias, além da cor que as bactérias adquirem, é o formato e o arranjo com o qual elas se apresentam. De forma geral, as bactérias podem se apresentar nas formas de cocos, que são estruturalmente arredondados, bastonetes ou bacilos, que são alongados, espirilados, que têm a forma de uma espiral ou de mola, e vibriônico, que tem a forma de vírgula. Podem ainda apresentar-se sob arranjos diferentes, em duplas, em correntes ou até mesmo em caixas. Dessa forma, conhecer o tipo de coloração, o formato e o arranjo mais comum de uma determinada bactéria, podemos já inferir o agente etiológico de uma determinada infecção apenas com o exame de bacterioscopia. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos uma lâmina de líquido cefalorraquidiano. Observa-se a presença de várias estruturas arredondadas, algumas delas em correntes e coradas em roxo. Trata-se, portanto, de um coco gram-positivo com arranjo em correntes, provavelmente um caso de meningites por Streptococcus pneumonia. Aqui vemos uma lâmina de secreção uretral, contendo algumas estruturas arredondadas e em pares, coradas em vermelho. Trata-se, portanto, de um coco gram-negativo com arranjo em pares, possivelmente um caso de uretrite por Neisseria gonorreia. Neste slide, vemos uma lâmina de secreção de úlcera genital pela técnica de campo escuro, mostrando várias formas espiriladas. Provavelmente, trata-se de um caso de sífilis primária. Podemos ver então que a coloração de Gram pode ser utilizada como uma das formas de classificar a maioria das bactérias que possuem parede. Nessa figura, vemos como são poucas aquelas que não podem ser classificadas com base no Gram. Dentre os principais agentes infecciosos estão aquelas bactérias que não possuem parede, as bactérias do grupo de bactérias álcool-ácido resistentes e outras bactérias, tais como as do grupo do treponema, onde temos os causadores da sífilis, leptospira, onde temos os causadores da leptospirose, dentre outros. As bactérias também podem ser classificadas dependendo do seu tipo de metabolismo, se é aeróbico ou anaeróbico. Os micro-organismos aeróbios dependem da respiração com oxigênio para obter energia. Alguns micro-organismos anaeróbios podem utilizar elétrons diferentes que o oxigênio na respiração. A maioria deles realiza fermentação, em que a energia é obtida mediante o rearranjo metabólico de substratos químicos de crescimento. As bactérias gram-positivas do gênero Peptostreptococcus e Clostridium e as bactérias gram-negativas do gênero Bacteroides são exemplos de bactérias anaeróbias. A replicação bacteriana se dá por divisão binária simples. Em condições ideais de nutrientes, pH e temperatura, as bactérias em geral conseguem se multiplicar rapidamente, podendo formar clones de crescimento bacteriano em um determinado organismo infectado. Dessa forma, era de se esperar que as células bacterianas filhas fossem exatamente iguais à célula-mãe. Entretanto, isso nem sempre acontece. Por vezes, as células filhas apresentam características um pouco distintas, as quais adquirem por processo de mutação cromossomial, por erro na duplicação do DNA bacteriano durante a divisão binária. Essas mutações, juntamente com a capacidade de algumas bactérias de adquirirem novos genes de outras bactérias, por exemplo, através da conjugação, como vimos anteriormente, é que vai possibilitar a ocorrência de uma variabilidade genética, a qual será a fonte do processo evolutivo denominado seleção natural. Em situações na qual a bactéria precisa sobreviver em ambientes extremos, com condições inadequadas de nutrientes, pH, luz e temperatura, algumas delas podem produzir esporos para permitir sua sobrevida. No processo de formação dessas estruturas especializadas, chamado de esporulação, cada célula forma um único esporo interno, o qual é liberado quando a célula-mãe sofre autólise. Uma vez no meio externo, o esporo comporta-se como uma célula bacteriana em repouso,
altamente resistente à dessecação, ao calor e a agentes químicos. Quando reencontra condições nutricionais favoráveis, é ativado, produzindo uma única célula vegetativa. As bactérias possuem vários fatores de virulência. Vamos citar aqui alguns. Cápsula polissacarídica. Quando presente, dificulta a fagocitose bacteriana pela imunidade inata. Dessa forma, para que a fagocitose dessas bactérias capsuladas seja eficaz, se faz necessária a presença de anticorpos opsonizantes, produzidos pela resposta imune adquirida. Ácido teicoico e lipoteicoico das bactérias gram-positivas. Estes funcionam como causadores de febre e de quadros de choque séptico em pacientes infectados por essas bactérias. Existem ainda as produções de toxinas. Toxinas são proteínas e podem ser classificadas como endotoxinas ou exotoxinas. As endotoxinas são os LPS das bactérias gram-negativas. As mesmas somente são eliminadas no meio após a morte da bactéria, pois fazem parte da estrutura do envelope bacteriano. O LPS, liberado após a morte bacteriana, leva à ocorrência de febre e choque séptico, podendo também causar leucopenia, que é a queda dos leucócitos no sangue, e a trombocitopenia, que é a redução do número de plaquetas, ambos observados nas infecções graves por bactérias gram-negativas. Já as exotoxinas são proteínas solúveis, excretadas no meio celular tanto por bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Um exemplo seria a toxina do tétano, produzida pelo Clostridium tetani, a qual atua bloqueando a liberação de inibidores nas sinapses da placa mioneural, levando a contraturas musculares vigorosas e sustentadas, também conhecidas como espasmos tetânicos. Este quadro mostra as principais diferenças entre as exotoxinas e as endotoxinas. Além das diferenças já discutidas, vale ressaltar que as exotoxinas têm elevado poder antigênico, sendo inclusive utilizadas na elaboração de vacinas para imunização ativa. Elas ainda têm uma capacidade tóxica muito maior do que a das endotoxinas e atuam sobre receptores específicos presentes nas células do nosso corpo. E é isso. Chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima!